Olá, meus irmãos da turma de presbítero, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Bem, meus amados, nessa noite nós já vamos aqui iniciar a nossa aula de hoje, falando sobre Segundas Crônicas, dando seguimento aí das nossas videoaulas aí. Bem, meus irmãos, falando de Segundas Crônicas, dando seguimento aí, já da nossa aula passada, falando de Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, a nossa aula de hoje. Ela, dentro do livro das Crônicas, como nós já falamos nas outras aulas, é o livro das narrativas, onde estão inseridas ali a genealogia que parte desde Adão até Ciro, dando atenção especial a Davi, como aquele que foi o maior rei da história hebraica, e aos reis subsequentes de Judá. O título Crônicas foi usado pela primeira vez, já no século IV da nossa era cristã, por Jerônimo, com a versão hebraica para o latim, chamada de Vulgata, o título de Crônicas. O cronista teve a intenção de relatar, já que nós falamos que é o livro das genealogias, o cronista teve a intenção de relatar a história do povo de Israel e também trabalhar a história do povo de Israel e também já mostrar o interesse especial pelo templo, e através da doutrina da retribuição. Por que essa atenção especial pelo templo? Porque a gente vai ver já em Segundas Crônicas, quando entra ali a história que vai contar muito da construção, das elevações do templo, das realizações de Salomão, filho de Davi, que recebeu de seu pai aí o trono e já com tudo praticamente organizado para a construção do templo, de adoração ao Senhor. E a gente vai ver de uma forma bem pautada dentro de Segundas Crônicas a preocupação de Salomão com a construção, em buscar ali os artífices, os artesãos, aqueles que tinham habilidade para trabalhar com ouro, com as fundições, madeira, sempre preocupado com a ornamentação e a parte organizacional do templo. E a gente vai ver que toda essa jornada, essa batalha, vai ter o seu tempo determinado e concluído ali no capítulo 7 de Segundas Crônicas, onde a gente vai ver que, depois de tudo construído, Salomão vai convocar o povo para uma grande adoração. E nessa grande adoração vai ser apresentado a Deus ali aquele templo. E aí chega o momento também dos grandes banquetes, aonde Salomão vai ofertar grandes quantias de gados e ovelha para aquele momento festivo. E dentro do capítulo 7 de Segundas Crônicas, é o momento em que registra, dentro da narrativa, o momento em que a presença de Deus desce no templo, em forma de uma nuvem ali, de uma fumaça, aonde todos puderam ver algo sobrenatural acontecendo ali. Deus então visita aquele lugar, aquele momento ali, aquela adoração. Deus entra ali no templo e recebe aquele momento em que tudo aquilo estava sendo dedicado ao Senhor. A gente vê isso de uma forma bem explícita lá no capítulo 7 de Segundas Crônicas. Bem, meus amados, então o cronista teve esse zelo, esse cuidado, de trazer esse interesse especial pelo templo. Dentro, ainda seguindo aí a genealogia de Davi, focando aí já com a administração do seu filho Salomão, e também o desenrolar e o desenvolver da construção do templo. A tradição judaica atribui os livros de crônicas a Esdras. Já alguns biblistas, alguns estudiosos, eles colocam aí essa incumbência dos escritos, ou até mesmo essa autoria, dos escritos do livro, à pessoa de Esdras. Os livros são também chamados de Palavra dos Dias,
E segundo os estudiosos, existe uma relação muito grande em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, em mais da metade 1ª e 2ª Crônicas. Então, quando fala existe assim, eles estão colocando, existe um paralelo muito grande, né, na historiografia desses livros, né? Então, entre esses 4 livros. Outros até dizem que 1ª e 2ª Crônicas narram, em grande parte, a história dos reis de Israel. De fato, né, a grande maioria dos estudiosos concordam que 1ª e 2ª Crônicas está ali a narrativa, né, das ações e as atitudes dos reis. Ou seja, aquilo que era trabalhado, né, como o rei procedia, como era o proceder do rei, como o rei estava desenvolvendo, como o rei estava se posicionando diante de Deus. Então, todos os atos dos reis, de fato, foram narrados em 1ª e 2ª Crônicas, segundo a grande maioria dos estudiosos. E penso assim também, que de fato, né, quando a gente abre ali 1ª e 2ª Crônicas, dentro das narrativas, a gente já percebe logo ali na genealogia, né, os feitos dos reis, né? E ele, como sendo aquele rei, andou na presença de Deus e assim desenvolveu, levou o povo a se arrepender, a se converter. Então, quando a gente entra nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, a gente depara com essas narrativas. Então, deixa bem claro que era uma forma organizacional que o cronista buscou para organizar as atitudes e o proceder dos reis. Haja visto como a gente pega aqui, que nós estamos falando de hoje, nosso estudo baseado em 2ª Crônicas, a gente pegando aqui o exemplo, o capítulo 7, não só o capítulo 7, mas o capítulo 1º, o 2º, tudo já começa falando de Salomão. Salomão, aquele que vai trabalhar a reconstrução dos templos, como foi o proceder, né, de Salomão, né? Logo no capítulo 2 está aí, Salomão constrói um templo ao Senhor, né? Fala dos sacrifícios, né? Aí vem o momento em que ele prepara os artífices para colocar ali, um exemplo, o capítulo 3 vai falar da construção do templo, a construção do templo começa. Aí no capítulo 4 vai falar do altar de bronze, né, o altar e o mar de bronze que vai ser construídos aí pelos artífices. Então, praticamente, todo o livro de 2ª Crônicas vai ser trabalhado aí as ações concernente à construção do templo que fora otorgada a Salomão. Porque o rei Davi, já no momento da sua partida, ele orienta a Salomão sobre a construção do templo. Ele orienta Salomão, né, sobre os preparativos, sobre tudo aquilo que ele deixou de forma organizacional para que o templo fosse, né, levantado, para que a casa do Senhor fosse colocada de pé. O rei Davi deixou tudo de forma bem organizada e estruturada para que Salomão, assim, desse seguimento à sua obra, né? Então, Salomão abençoa o povo e dá graça. Salomão consagra a Deus. E aí vem o grande momento, né? O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Então, no capítulo 7 vem falando do fogo, né, e a glória de Deus, que são sinais da aprovação de Deus, a reconstrução daquele templo. E assim todo o livro de 2ª Crônicas vai colocar em pauta as narrativas aí das ações, né, do rei Salomão. Do rei Salomão. Aí vai colocar também as histórias dos outros demais reis, como Roboão, né, filho de Salomão, que vai distanciar dos propósitos de Deus, inclusive vai ser aquele que vai trazer a divisão das tribos, né, no meio do povo de Israel. E aqui a gente vai ver isso no capítulo 12. Então todo o livro de 2ª Crônicas está aí as ações e as atitudes dos reis, até os seus momentos, né, mais difíceis. Bem, meus amados, aqui, então, nós vamos aqui já dar um passo aqui conclusivo, né, para a nossa aula de hoje, de 2ª Crônicas, e nós já vamos, né, trabalhar com os irmãos aqui também, já falando agora de Esdras. Eu achei por bem falar, já passar uma aula só, tudo aqui no conjunto,
para que a gente dá seguimento aí a esse estudo. E as outras demais, nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar de forma paulatina aí os outros livros. Mas hoje nós vamos trabalhar aqui 2 Crônicas e também vamos trabalhar Esdras. Esdras aqui, como deixou claro na narrativa, a grande maioria das pessoas concordam que Esdras possivelmente veio a ser o grande escritor aí de 2 Crônicas. Esdras vai ser aquele também que vai trazer um papel muito importante no meio do povo hebreu. Até mesmo quando a gente busca pesquisar as origens de Esdras, ele veio da origem, da origem sacerdotal. Esdras veio da origem sacerdotal, um escriba e um grande escritor. Esdras, então, já tinha esses dons, já bem aguçado, já, por ser ele aí um escriba. Então, Esdras foram considerados, Esdras e Neemias, os 2 livros, foram considerados um livro único pelas autoridades mais antigas, tais como José, que definiu em 22 o número dos livros do Antigo Testamento. Agora, já a Vulgata Latino dividiu Esdras em 1ª e 2ª Esdras. Mas é bom a gente entender isso aqui, que na nossa Bíblia não tem 1ª e 2ª Esdras. Na nossa Bíblia nós temos o livro de Esdras. E o objetivo de Esdras foi o registro de quê? A lista dos exilados que voltaram do cativeiro babilônico. Então Esdras foi aquele que ele teve esse cuidado, esse zelo de lançar ali o registro dos exilados. Mais uma vez, aqui uma comprovação, só para a gente fazer uma ressalva, por isso que a gente está ligando essas 2 aulas, porque uma traz o segmento da outra. Só para recordar, percebam vocês que, segundo a grande maioria dos estudiosos, toda a história dessa narrativa ela já foi bem elaborada já no 4º século. Bem trabalhada aí por São Jerônimo no 4º século. O nome aí de 2 Crônicas, e aí já lançaram como possível o autor Esdras. E a gente vai ver que esse zelo, esse cuidado de trazer essas narrativas bem pautadas, a gente vai ver que Esdras teve esse cuidado. Qual foi o cuidado que Esdras teve? Trazer o registro dos exilados que voltaram do cativeiro babilônico. Então, Esdras fez questão de ressaltar, de registrar as genealogias de todos aqueles que estavam retornando do cativeiro babilônico. Então, Esdras teve total cuidado para manter ali as origens. Então, por essa razão, mais uma vez aqui, deixa mais assim uma ênfase possível de que Esdras possa ser aí o grande escritor do livro de 2 Crônicas. Bem, agora nós estamos comentando sobre ele, Esdras. Então, seguindo, falando de Esdras, Esdras foi aquele que trouxe as narrativas já do pós-exílio, já a saída do cativeiro babilônico. Esdras era filho de Seraías, e o seu nome significa auxílio. É descendente de Arão, como nós já falamos há poucos instantes, nasceu na Babilônia. Então ele veio da origem sacerdotal. No 5º século antes de Cristo, ou seja, então 5 séculos antes do nascimento de Cristo, deu aqui essas narrativas de Esdras. E na sua concepção tinha uma grande vontade de trazer à mente daquelas pessoas a ideia da reconstrução do templo e a revivificação moral e religiosa entre os judeus da Palestina. Então Esdras tinha essa vontade muito grande. Agora é importante a gente ressaltar isso aqui, 3 coisas aqui foram faladas. Ele tinha uma vontade de trazer a ideia para a reconstrução do templo, a revivificação moral e religiosa entre os judeus palestinos. Por que essa revivificação? Porque a palavra de Deus, nos dias de Esdras e Neemias, mesmo o povo estando lá no cativeiro,
mas muitas pessoas ainda estavam com o coração voltado para as idolatrias. As pessoas ainda não haviam quebrantado totalmente para Deus. As pessoas ainda estavam com o coração voltado para as coisas erradas. Percebam vocês, o povo foi para o cativeiro por causa das ações e das atitudes, das más condutas, por ter quebrado os preceitos da palavra. E até então o povo aqui, lá no cativeiro babilônico, o povo já está saindo do cativeiro babilônico, mas o povo ainda continua com o coração distante de Deus. E Esdras vai ser aquele, então, que vai trazer essa vontade, né, de mostrar para o povo, né, a importância de se debruçar sobre a palavra, de se ater ao estudo da Bíblia. É tanto que Esdras vai ser aquele considerado como sendo o segundo Moisés. Por que o segundo Moisés? Porque ele vai ser aquele que vai trazer a releitura, novamente, da tradição judaica ao povo hebreu, lá no cativeiro babilônico. Esdras vai ser aquele que encontra a palavra de Deus perdida aonde? No templo. E vai pegar a palavra e trazer essa palavra para o coração daquela gente. E o povo vai ficar de pé ali pela manhã até ao meio-dia, ouvindo as palavras que eram ditas através de Esdras. Mas a gente vai ter aqui uma visão muito sublime, muito importante da figura aí de Esdras, que ele vai trazer essa releitura e ele vai conseguir fazer com que muitas pessoas venham ser quebrantadas naquele dia. Houve um grande lamento, um grande choro de arrependimento. De fato, a palavra de Deus está sendo trabalhada ali através da figura de Esdras. Então, Esdras é aquele que faz a releitura da lei diante do povo, repetindo-se a leitura todos os dias durante a festa dos tabernáculos. Esdras foi considerado o segundo Moisés, fundador da Segunda República Judaica, porque ele revivificou a palavra de Deus no coração daquela gente, que já haviam desprezado e esquecido essa palavra. Ele é aquele que traz esses conselhos, traz o povo para o conserto com Deus. Bem, meus amados, então ficam aqui, né, mais esse estudo aqui, a gente falando aqui sobre, sobre Segundas Crônicas e Esdras, certo? Reflitam aí, continue se dedicando aos estudos da teologia. É muito importante, tem muita coisa boa para a gente aprender e poder somar junto, né? E é muito gratificante a gente poder aprender cada dia mais um pouco sobre as Sagradas Escrituras. Fica aqui essa palavra, né? Fica aqui essa aula de hoje, essa videoaula para os irmãos aí. E olha, irmãos, muito importante. O povo estava saindo do cativeiro, mas ainda tinha gente com o coração endurecido. Então, Esdras ali vai exercer um grande papel. Ele vai trazer o povo para uma compreensão melhor, esclarecida da palavra. E é o que nós, nesses dias, necessitamos muito, de aprender da palavra de Deus e chamar milhares e milhares de pessoas que estão se afastando da palavra, estão se afastando da verdade. Mesmo em meio a provações, a tudo que nós estamos passando, mas existem pessoas que ainda estão pervertidas, com o coração endurecido, e não querem de forma alguma voltar-se para Deus. Fica aqui essa aula de hoje, essa videoaula. Que Deus abençoe os irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.